Bem-vindos à Hora da Verdade, o programa semanal de entrevistas da Renascença e Jornal Público. O nosso convidado desta semana é Arlindo Oliveira, professor catedrático do Instituto Superior Técnico, também o presidente do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, o INESC. Ele preside também ao Comitê de Acompanhamento Especializado da Agenda Nacional de Inteligência Artificial. O meu nome é José Pedro Frazão, comigo nesta entrevista estará a jornalista Helena Pereira. Bem-vindo, professor, aqui ao nosso programa. Deve ter lido certamente algumas passagens, pelo menos, da encíclica do Papa Leão em relação à inteligência artificial, onde ele fala sobre a ideia de desarmar a inteligência artificial. E, na sua perspectiva, é preciso desarmar? E o que é preciso desarmar na inteligência artificial? Bom, não é só desarmar, não é? Quer dizer, a encíclica inclui um conjunto de preocupações muito relevantes, a meu ver. Enfim, o desarmar deve ser visto no sentido vasto, não só a componente arma, militar, etc., mas também na componente até que ponto é que a inteligência artificial não é uma tecnologia que pode prejudicar de alguma maneira diversas componentes da sociedade atual, não é? Quer através do vício, quer através de, criar comportamentos viciantes, quer através de criar heterogeneidades no acesso à informação, a concentração do poder económico. Há um conjunto de grandes preocupações que de facto na encíclica. Há ainda uma outra preocupação, essa, a meu ver, numa categoria um bocadinho diferente, relativamente a algumas posições, relativamente ao transhumanismo e à ideia de que a tecnologia virá de alguma maneira a superar a natureza humana. Enfim, como sabem, é uma das visões, ainda não muito a curto prazo, mas uma das visões que Silicon Valley tem vindo a propagar é essa ideia de que o futuro humano, o futuro ser humano será diferente do atual, com vida mais longa, eventualmente através do aumento, através das plataformas digitais, e aí o Papa toma uma posição muito contra essas ideias transhumanistas, embora devo dizer que é uma situação extremamente complicada, não é? Quer dizer, o futuro da humanidade provavelmente não vai ser assim tão parecido com o passado como nós pensamos, e portanto, mas é uma posição, acho eu, honesta, uma posição que, além do seu valor religioso, tem também um valor prático, pragmático, não é? Em algumas posições são até posições de esquerda, no sentido em que advoga a distribuição do rendimento, que advoga uma maior igualdade social, e, portanto, algumas posições podem até ser vistas como posições de esquerda, para além de religiosas. É relevante para a área da comunidade da inteligência artificial, de alguma forma? Enfim, da parte que eu conheço, não creio que tenha um grande impacto em geral, mas tem algumas componentes importantes, na componente legal, na componente ética, penso que sim, penso nesses aspectos, e cada vez mais a inteligência artificial tem essas componentes, a componente regulatória, a componente ética, a componente social. E, portanto, seguramente nessas pessoas que trabalham nessas componentes, sim. Nas pessoas que trabalham mais na área tecnológica, onde eu incluo, provavelmente não é? Uma das coisas curiosas é que a própria encíclica usou bastante inteligência artificial, portanto, o texto foi muito... O Claude, em particular, foi muito usado. Existem evidências bastante claras que o Claude foi usado de maneira bastante extensa na escrita da encíclica, e, portanto, mostra também que Roma e o Vaticano estão também bem cientes do poder da inteligência artificial. A Anthropic esteve lá nessa apresentação, uma das maiores empresas desta área. Ciclicamente fala-se de pausas na inteligência artificial. A Anthropic acaba de sugerir também uma pausa temporária no desenvolvimento da inteligência artificial de ponta. É um conselho execuível, deve ser levado a sério? Eu não levo muito a sério. Geralmente quem propõe as pausas são sempre as empresas que estão à frente naquela altura, não é? Portanto, sugerem um congelamento da tecnologia. Mas enfim, eu acho que reflete, por um lado, eventual uma genuína cautela, não é? Por parte de quem tem vindo a propor, não tem sido só as empresas, também tem havido abaixo-assinados, etc. Em alguns casos também pode ser visto como uma manobra de marketing, não é? Quando se diz, isto é muito perigoso, o modelo é tão poderoso que nós nem sequer o podemos libertar, também é de uma maneira de dizer, fazemos os melhores modelos do mundo, esta empresa vai ser fundamental no futuro da inteligência artificial. Portanto, eu acho que é difícil destrinçar aqui um bocadinho as verdadeiras motivações. Independentemente das verdadeiras motivações, não estou muito convencido que seja viável essa pausa ou até a desaceleração. Porque a verdade, a tecnologia é de facto poderosa, a tecnologia é de facto sofisticada, tanto em componentes militares como em componentes económicas, componentes tecnológicas, e não estou a ver, por exemplo, os Estados Unidos decidam parar o desenvolvimento da inteligência artificial, ou a China decida parar unilateralmente o desenvolvimento da inteligência artificial. A Europa está um bocadinho atrás,
mas não me parece realmente muito viável. Agora, pode acontecer que globalmente a sociedade venha a decidir, não, pá, isto está a avançar demasiado rápido, as alterações estruturais são demasiado profundas, devíamos de facto impedir desenvolvimentos novos e a adoção rápida da tecnologia. Mas não vejo muito bem como é que isso se pode fazer. Mas não acredita a menos que nesta fosse ideia, global, não é? nesta ideia de 80% do código é a máquina que está a produzir? Isso é verdade? Ou tem dúvidas sobre isso? Não me custa muito a acreditar. No último ano, em particular, houve uma alteração profunda na maneira como se escreve software. Portanto, software que é escrito literalmente linha a linha por programadores e engenheiros de software. Neste momento, grande parte do software é escrito através da interação com modelos, como o Codex ou o Claude. E eu tenho conhecimento em primeira mão disso. Eu mesmo já voltei a escrever código, que é uma coisa estranha para quem durante 20 anos não escreveu código, porque neste momento, de facto, é mais um diálogo e uma interação com os modelos do que propriamente escrevermos nós o código linha a linha. E, portanto, não sei se é 80%, ou se é 70%, ou se é 90%. Isso não é assustador, essa mas percentagem? não me parece irrazoável que uma parte muito grande do código tenha sido escrito pelo Claude, no caso da Anthropic, não é? Mas, acima de tudo, provavelmente 100% do código foi escrito em íntima colaboração entre os programadores e os modelos. E, desse ponto de vista, levanta aquela questão, será que chegamos ao ponto onde o modelo escreverá a próxima versão do próximo modelo? Aquela ideia do autoaperfeiçoamento recursivo. Já estivemos mais longe disso. Eu, se me tivesse mudado há 2 anos, provavelmente teria dito, pá, é uma ideia interessante conceptualmente, mas estamos muito longe. Neste momento já não é assim tão óbvio que seja uma ideia disparatada. E para si isso é positivo ou assustador? Bom, isto leva-nos ali para os territórios da ficção científica, esta ideia do autoaperfeiçoamento recursivo, a chamada explosão de inteligência, que foi proposta pela primeira vez por um senhor chamado Irving John Good, que trabalhou com Alan Turing, diz, bom, se estes modelos de facto chegarem ao nível dos seres humanos, no desenvolvimento da ciência, no desenvolvimento de código, não é? Então, realmente, os seres humanos deixam de ser eles a fazer mover a tecnologia e passa a ser a própria tecnologia, a própria inteligência artificial que, enfim, dispensáveis ou indispensáveis, mas acima de tudo não são eles que causam movimento na tecnologia. E realmente, neste momento, é muito mais razoável pensar que os modelos fazem contribuições muito importantes para a tecnologia. Conseguem resolver problemas matemáticos complexos, conseguem seguramente escrever código, algumas pessoas dirão não com a qualidade do código que os melhores programadores escrevem, é verdade, mas enfim, mas conseguem escrever código e devidamente instruídos provavelmente conseguirão escrever partes significativas dos próximos modelos. Portanto, estamos a aproximar-nos rapidamente dessa situação da explosão da inteligência, onde poderemos ter sistemas muito mais vastos, muito mais complexos e que realmente não são totalmente compreendidos por nenhum ser humano, o que aliás já é verdade agora, porque os modelos são muito complexos, não é? O que os seres humanos compreendem é como é que os modelos foram desenvolvidos, não o modelo em si. O modelo em si não é compreensível. Mas se calhar no futuro os seres humanos nem sequer percebem bem como é que o modelo foi desenvolvido e aí estamos num novo nível de incerteza, se assim quiserem, ou de risco, se preferirem. Pois, porque aí deixa de ser controlável, não é? Se não é previsível. Bom, por enquanto os modelos ainda não decidem o que é que vão fazer, o que é que vão escrever, etc. Ainda são instruções de seres humanos que decidem o que é que vão fazer, como é que vai ser o próximo modelo, como é que vai ser treinado, como é que são os dados adquiridos, todas essas decisões são humanas. Ainda não estamos fora de controle. Mas, digamos que a compreensão total dos sistemas como existia até agora, se é que alguma vez existiu, deixa de existir. E, portanto, estamos numa situação de maior risco, a meu ver. Uhum. As grandes companhias de inteligência artificial vão entrar em bolsa, em Wall Street. Acha que isso vai aumentar a transparência ou os lucros vão contaminar toda a ação das companhias? Bom, teoricamente, as empresas públicas são mais transparentes em termos económicos, contabilísticos, tecnológicos. Portanto, desse ponto de vista, poderá ser positivo. Mas não me parece que mude muito. Quer dizer, mesmo a OpenAI, que era originalmente uma coisa sem fins lucrativos, tornou-se numa empresa. Estão claramente dirigidas para o lucro e para a valorização. As valorizações com que vão entrar em bolsa são das maiores empresas que alguma vez entraram em bolsa. Aliás, a SpaceX, que tem uma componente de IA, foi uma das maiores entradas em bolsa de sempre, e as outras também vão ser. Portanto, claramente há aqui, enfim, a vantagem é que a eventual valorização que a inteligência artificial venha a trazer
poderá dispersar-se por maior número de investidores, além daquele pequeno número de investidores que são os donos das empresas. Também não é óbvio que com os valores em que estas empresas vão entrar em bolsa sejam necessariamente bons negócios para todos os investidores. Essas valorizações estão a assumir um crescimento do valor destas empresas, um crescimento do valor económico da inteligência artificial, que vamos ver se concretiza ou não, porque de facto são empresas que já estão a entrar com valorizações próximas de, em português seria $1 bilhão, mas enfim, $1 milhão de dólares, que são de facto valores muito elevados, e não é óbvio que estas empresas possam ter valorizações das ordens dos 5 ou 10 bilhões de dólares que justificariam estes múltiplos que estamos a ver agora. E a dispersão de capital, que efeito é que isso pode ter no desenvolvimento depois do... A dispersão de capital, por enquanto, é muito limitada, não é? É apenas uma pequena fração das empresas é que vai, de facto, ser dispersa em bolsa, embora depois vá aumentar ao longo do tempo. Provavelmente o controle, em particular no SpaceX, que é o que temos os detalhes, não vai corresponder a nenhum controle real. Portanto, o controle real da SpaceX vai manter-se claramente nas mãos do Elon Musk e de um pequeníssimo número de investidores, e provavelmente nas outras acontecerá o mesmo. Ao contrário de outras empresas, como a Google ou a Amazon, que aí sim tem o capital bastante disperso e, portanto, o controle está também bastante mais diversificado. A administração Trump acaba de ordenar a suspensão do acesso aos modelos mais avançados da Anthropic para cidadãos estrangeiros. O que é que acha dessa decisão? É possível uma grande empresa dizer não a um líder político também? Eu lamentável, eu tive acesso ao Fable 5, o último modelo da Anthropic, enfim, o último modelo da Anthropic, durante uns dias. Experimentei só um bocadinho, mas não experimentei como devia ter experimentado, porque quando tentei ontem, acho que foi ontem, já não tinha acesso, e portanto acabo por não saber. O que nós sabemos é o seguinte, é que estes modelos são de facto bastante poderosos, mas não são assim tão diferentes dos melhores competidores, do Codex ou de um Kumi, que são de facto muito comparáveis. Portanto, provavelmente aquilo resulta ali também de conflitos e de posições, tomadas de posição entre a administração de Trump e a própria Anthropic. Provavelmente a própria encíclica que foi, enfim, divulgada com o cofundador da Anthropic ao lado. Portanto, penso que há ali mais luta política e discordâncias. Trump quer controlar este caminho que a Anthropic está a trilhar também? Mas não é, quer dizer, o modelo, aparentemente o Fable de facto era melhor do que os últimos, do que os modelos da concorrência, o chinês, o Kumi e o Codex, mas não me parece que a diferença justificasse completamente esta atuação. Provavelmente é também uma maneira de fazer pressão sobre a Anthropic, de maneira que eles tenham, enfim, tomem provavelmente outras decisões ou aceitem decisões da administração Trump. Portanto, eu por si só pensei... Agora, que há riscos reais que estes modelos poderosos podem trazer no caso da cibersegurança, é real. Foi demonstrado que estes modelos, em particular o último modelo da Anthropic, tinha capacidade de identificar falhas em código que podem depois possibilitar a intrusão. E desse ponto de vista é um risco real, mas aparentemente este modelo, o Fable, tinha sido instruído, os chamados guardrails, de maneira a não poder ser usado em cibersegurança. Aliás, ele recusava-se a fazer coisas desse tipo, de analisar, detectar bugs em código, mesmo em código que ele mesmo tinha escrito. Isso foi uma coisa que tivemos a oportunidade de experimentar. O que dizem é que esses guardrails, essas guardas, essas... salvaguardas, não eram suficientemente eficazes, ou seja, eram passíveis de serem contornadas e, portanto, o modelo podia ser usado. Enfim, mas isto não representa não conhecemos os detalhes. Uma alteração quando se via, por exemplo, a Europa a regular, os Estados Unidos mais liberais dessa forma. Sim. Aqui proíbe mesmo Trump, coloca aqui uma questão de proibição. O que está a mudar alguma coisa? O professor acha que é passageiro? Eu acho que sim, ou seja, acho que a posição norte-americana... Enfim, os Estados Unidos também não são um bloco compacto, não é? São 50 estados com visões diferentes. Diferentes estados têm diferentes regulações. Tipicamente a Califórnia tem mais regulação, depois outros estados seguem. A regulação ao nível federal era relativamente limitada, ao contrário do que acontece na União Europeia. Neste momento, o que se vê é, de facto, o governo federal a tomar uma posição mais restritiva, com mais regulação, e em particular esta proibição, que pode sinalizar
uma inversão da trajetória, onde o Governo Federal estava a deixar liberdade aos Estados para regular e neste momento passa a ter mais intervenção. Pode ser que isso corresponda de facto a uma maior percepção de risco destes sistemas, por parte do Governo Federal norte-americano, ou pode acontecer que tenha a ver com, como eu disse, outras questões que também podem eventualmente estar relacionadas com as entradas em bolsa destas empresas. E como é que a Europa deve ver isto? Bom, a Europa, a meu ver, deve ver com alguma preocupação em duas frentes. Uma é que, de facto, a Europa tem tido uma posição muito regulatória, portanto, temos essencialmente estado preocupados com o defender dos direitos individuais e da privacidade, etc., o que levanta, inegavelmente, algumas barreiras ao desenvolvimento, em particular ao crescimento de empresas desta área, embora provavelmente não seja a maior razão, há outras razões para as quais as empresas não crescem aqui. Mas a segunda coisa, e a Europa tem visto, e saiu agora em um pacote legislativo em 3 de junho, onde a Europa está muito preocupada com a sua falta de autonomia estratégica. Está preocupada que nós usamos os computadores nas clouds, nas nuvens norte-americanas, principalmente, enquanto não usamos as chinesas, não é? Até ver. Está preocupada com a nossa falta de autonomia estratégica ao nível dos chips mais desenvolvidos, em particular das GPUs. Está preocupada ao nível dos modelos de inteligência artificial, onde claramente os melhores modelos são americanos e chineses, e portanto saiu com um conjunto de legislação que tem justamente como objetivo estimular o uso de máquinas no território europeu, controladas por Estados europeus, controladas por empresas europeias. Acha que isso ainda será possível? Dado essa a é a diferença ambição, tecnológica que essa existe? é a ambição. Em princípio, enfim, através da legislação, em última análise, a Europa pode sempre proibir a utilização de modelos norte-americanos ou de empresas norte-americanas. A Europa tem tido até agora uma posição relativamente aberta em termos de mercados, não é? No sentido em que nós podemos usar modelos americanos. Podemos até, embora com impostos, comprar carros chineses e comprar sistemas chineses. A Europa está neste momento muito preocupada. Portanto, nós estamos, o crescimento da Europa tem sido muito baixo, estamos a exportar muito menos do que importamos, em particular da China e serviços a partir dos Estados Unidos, e portanto a Europa neste momento está a ver uma posição muito mais proteccionista, que é relativamente à importação de bens e serviços da China e dos Estados Unidos. E portanto pode ser que agora as posições proteccionistas a curto prazo até podem funcionar, mas depois a prazo não funcionam, porque imagino que nós de facto fechamos a Europa, mas os modelos chineses continuam a melhorar, os modelos americanos continuam a melhorar, as tecnológicas americanas e chinesas continuam a melhorar e a Europa atrasa-se inevitavelmente. Portanto, a Europa tem de caminhar aqui num caminho muito estreito, que é, por um lado, não ver a sua indústria esmagada por domínio destes dois grandes polos, mas, por outro lado, manter alguma abertura para também incentivar a competitividade das empresas europeias, o que é uma coisa relativamente difícil de fazer neste momento, quando elas não são, na área da IA e tecnologia, não são compatíveis com as empresas competitivas com as empresas norte-americanas, e na área dos painéis solares, das baterias, dos carros elétricos, da condução autónoma, não são competitivas com as empresas chinesas. E, portanto, neste momento a Europa está aqui numa... A Europa deve ser um bocadinho mais liberal, então? Para que a decalagem não aumente. Liberal ao nível da competitividade. Das regras de regulação. Pois, mas a questão é que não sabemos se são só as regras da regulação, não é? Quer dizer, há razões. Das 20 maiores empresas de tecnologia, apenas uma é europeia. É a CML, que é uma empresa holandesa que vende tecnologia para fazer circuitos integrados. Portanto, há alguma razão pela qual as outras 19 estão nos Estados Unidos e na Ásia, não é? China, Coreia, Japão. E, portanto... pode ser que a regulação seja uma razão pela qual... Qual é que acha que é a razão? Eu acho que há outras razões. A regulação pode ser uma razão, mas há outras razões. O mercado é fragmentado, o mercado europeu é fragmentado, falamos línguas diferentes, temos legislação diferente, os mercados não são muito abertos, uma empresa que nasce em Portugal tem muita dificuldade em crescer para fora de Portugal, ao contrário de uma empresa que nasce em Silicon Valley ou Boston e que tem uma enorme facilidade em crescer para o mercado americano. Já sem falar no mercado chinês, que é 2 vezes o europeu e 5 vezes o americano. Portanto, há outras razões, não é? Nós não temos mecanismos de redistribuição ao nível federal em termos de impostos e de competição. Portanto, se um país está a perder, por exemplo, os seus recursos humanos, como Portugal está a perder para o norte da Europa, não há mecanismo de redistribuição onde Portugal seja compensado por ter educado estes jovens, depois vão para a Alemanha, para a Holanda e para a Suécia. E, portanto, há um conjunto de características da Europa que tornam que dificultam isso. A regulação é talvez uma deles, mas não é de certeza o único. Portanto, a Europa
não sei se ser liberal, quer dizer, o que neste momento está nas cartas não é bem ser mais liberal, é pelo contrário ser mais protecionista. Eu aqui estou a apresentar um argumento que protecionismo em excesso, ou protecionismo em geral, também não é uma coisa muito positiva. Portanto, o que nós devíamos de facto era eliminar as barreiras internas, não é? Devíamos fazer com que as boas ideias que acontecem em Portugal, em Espanha, em Itália, em França, na Alemanha, tivessem já se desenvolver num mercado único, que neste momento pouco acontece. E devíamos eliminar outras questões, também regulatórias, que impedem isso, porque a verdade é que muitas empresas portuguesas acabam por se mudar para os Estados Unidos e é nos Estados Unidos que crescem e têm acesso a maiores mercados. Vamos falar um bocadinho então de Portugal. Obviamente que queremos falar sobre o modelo de linguagem em grande escala da língua portuguesa, o Amália, mas antes de mais, os governos devem ser os governos a promover este tipo de modelos, não devia ser a iniciativa privada a fazê-lo? Bom, os governos, em geral, na Europa em particular, desenvolveram, praticamente todos os países europeus têm os seus próprios modelos, alguns de iniciativa privada, outros de iniciativa governamental. Portanto, o Amália não é único nesse aspecto. Quer dizer, há modelos em Itália, há modelos em França, a Alemanha tem dezenas de modelos, isto sem falar em outros países. E, portanto, esta ideia, que aliás um modelo relativamente barato em termos do que estas coisas custam, o Amália acho que desempenhou um papel importante em manter e criar em Portugal competências ao nível de desenvolvimento dos modelos, que já existiam, nós tínhamos trabalhado em outros modelos, como que é o Euro-LLM, foi um grande projeto europeu que desenvolveu modelos na Europa, e o Euro-LLM é exatamente a base do Amália, e acho que o projeto correu bem, tanto quanto podemos esperar num modelo com esta dimensão, um modelo relativamente pequeno, com cerca de 9 bilhões de parâmetros, que é um modelo 1/100º, digamos, dos maiores modelos existentes, e, portanto, não podemos esperar milagres, mas é um modelo que funciona bem. Houve já várias demonstrações de integração deste modelo ao nível da educação, ao nível dos mídias. O modelo está pronto. Estes modelos nunca estão prontos, não é? Então, o modelo está pronto, mas os modelos nunca estão prontos, precisam sempre de aperfeiçoamentos, precisam sempre de atualizações, precisam sempre de validações adicionais. Mas sim, o modelo está essencialmente pronto. Porquê é que ainda não foi lançado em definitivo? Eu penso que enfim, esta razão não compete unicamente. A Comissão de Acompanhamento tem, de facto, acompanhado isso. O modelo está disponível para investigação, portanto, as pessoas podem descarregar o modelo, podem corrê-lo, podem adaptá-lo. Não foi disponibilizado em definitivo ao público em geral por várias razões. Uma delas é que há que garantir as salvaguardas adequadas, um processo que em si mesmo é complexo. O segundo é que, para o modelo ser disponibilizado ao público, depois alguém tem de suportar os custos de utilização, porque quando uma pessoa usa um modelo... Então, mas isso não está previsto? Quando foi anunciado pelo Governo, o Governo não pensou nisso? Se toda a gente for usar o Amália de maneira extensiva, os custos são significativos, tal como vocês dizem, mas quando eu uso o ChatGPT na versão pública não paga. Bom, alguém paga, não é? Neste momento são as grandes empresas que estão a pagar, mas a utilização de um modelo ainda tem custos significativos, especialmente se for muito alargado. Portanto, neste momento os planos essenciais são não disponibilizar uma interface pública, mas ser disponibilizada a qualquer empresa ou serviço ou instituição que o queira usar internamente, e desse ponto de vista um modelo está disponível. Não está disponível naquela interface que nós estamos habituados, que era um site e estar lá, mas está disponível de outras formas. Mas os serviços públicos já estão a usar de algum? Já. E para isso não é preciso reforçar a literacia dos funcionários públicos e da administração pública? É preciso reforçar a literacia de toda a gente, não é? É preciso reforçar as capacidades da administração pública de usar este tipo de tecnologias, isso é seguramente, e acima de tudo, acho que é preciso reforçar uma visão integrada ao nível do Estado, que neste momento está muito partido em silos, não é? Cada ministério, cada direção, cada divisão tem a sua própria estratégia, está a desenvolver os seus próprios modelos. Desse ponto de vista, nós não temos uma visão integrada e completa para a utilização destas tecnologias, que acho que seria fundamental. Neste momento há algumas aplicações ao nível da AMA, ao nível da educação, e portanto há algumas aplicações pontuais, mas eu acho que seria preciso ter uma visão mais integrada e penso que esta visão não está ainda suficientemente desenvolvida ao nível do Estado. Para ser mais claro, há aqui as ferramentas, temos o Amália e outras, temos o know-how, mas as pessoas que vão trabalhar e que estão a implementar do lado da administração pública, uma vez que ela é sobretudo, por exemplo, o caso do Amália é mais direcionado talvez para a estrutura pública do que para a palma da mão do cidadão, digamos assim, não estão ainda totalmente preparados para isto, para trabalhar com ele? Não, portanto, o Amália nos testes mostrou que é um excelente modelo para o português continental. Nota que temos o problema do parlamento português. Temos o inglês, temos o português europeu e o português brasileiro, não é? O Amália
tem bons resultados nestes testes, portanto é seguramente um dos melhores, se não o melhor modelo para português europeu. E, portanto, pode ser usado em serviços, pode ser no apoio ao cidadão, pode ser usado na educação, etc. Agora, o uso resulta de uma integração, não é só pegar no manual e dar um chat a uma pessoa que está a resolver problemas numa divisão. Isto tem de ser integrado nos processos. E essa parte da alteração dos processos é que é a parte mais difícil. Quem é que acompanha isso? Temos de pensar em milhares de processos que existem no Estado, não é? Quando submete um IRS, quando faz uma reclamação aqui, quando marca uma consulta no SNS. Todos esses processos têm de ser alterados, não é? E, portanto, isso envolve um grande investimento em sistemas de informação. Como vimos há pouco tempo, os nossos sistemas de informação em geral, e no SNS, e na Justiça, etc., não estão muito atualizados. Portanto, toda essa alteração de processos é uma coisa que exige investimento. E isso vai ser feito, esse investimento? Algum investimento foi feito no âmbito do PRR, portanto uma parte do PRR foi usada na modernização de alguns sistemas, mas é preciso as coisas não se fazem de um dia para o outro, quer dizer, alterar todos os sistemas da administração pública provavelmente demora 5 ou 10 anos, portanto tem de haver uma visão clara, uma visão que passa de governo para governo, e acho que nesse aspecto nós não temos sido muito bons a passar estas visões de governo para governo, que mudam, não é? Às vezes até dentro do mesmo partido, não temos sido muito bons e, portanto, nós temos de ter uma visão, que daqui a 5 anos queremos ter uma administração pública mais eficiente, mais eficaz, mais segura do ponto de vista do cidadão, com uma maior utilização e mais adequada de inteligência artificial. Temos esse plano, quer dizer, não acho que esse plano exista. A agenda foi desenvolvida com essa ambição, mas não é suficientemente abrangente, quer dizer, a agenda tem um conjunto de usos de casos, algumas dezenas de casos de uso, mas nós temos milhares de processos na administração pública. Não há uma visão integrada de uma modernização da administração pública, dos sistemas de informação e do uso da IA nesse sistema de informação. O Ministério da Reforma Administrativa devia estar a olhar para isso. Com certeza que está, e tenho a certeza que o Sr. Ministro tem todo o empenho e toda a visão, mas a verdade é que o Estado não, é uma máquina muito grande. Não basta vontade política, não basta capacidade técnica, é preciso uma vontade e um envolvimento de muitos ministérios, de muitas pessoas, de muitas organizações. Acho que os políticos ainda não perceberam a dimensão com que é que estão a lidar? Eu acho que eles percebem, mas o problema é genuinamente difícil. Quer dizer, eu não gostaria de ter essa missão, não gostaria de ter a missão de modernizar o Estado e a tecnologia do Estado, porque realmente cada ministério é um desafio, quer dizer, o Ministério da Saúde é um desafio, o Ministério da Justiça é um desafio, a Administração Pública é um desafio, e portanto, e tudo isto tem de ser visto de maneira integrada. Portanto, tem de haver, quando não me perguntam, mas se me perguntassem recomendações ao governo. Pensei, nós temos que pensar, há duas coisas fundamentais. Temos produtividade. Portanto, quando fazem uma alteração, isto vai melhorar a produtividade dos serviços, vai diminuir o tempo que os cidadãos perdem, vai aumentar a capacidade de um trabalhador numa empresa ou no Estado de produzir valor. Eu acho que este aumento da produtividade é essencial. E depois o outro, nós temos com o aumento de produtividade, temos de conseguir reter melhor os nossos recursos humanos, os mais qualificados. Temos de ter maior capacidade de reter os nossos jovens mais qualificados, que por forças das diferenças salariais têm a ambição, e muitos vão trabalhar para o estrangeiro. Portanto, se nós formos mais produtivos, se conseguimos produzir mais valor económico, também conseguimos pagar maiores salários. E não é só por decreto, nós não podemos pagar arbitrariamente salários se não produzimos valor. E, portanto, estas duas coisas deviam ser as duas coisas fundamentais. Esta alteração legislativa vai aumentar a produtividade do Estado e das empresas. Esta alteração legislativa vai aumentar a atratividade de Portugal para os recursos humanos qualificados. E eu acho que muitas discussões que temos não são focadas nestas duas prioridades. É o caso da reforma laboral? Acha que a reforma laboral passou ao lado desta reflexão? Eu acho que a reforma laboral tem algumas componentes relevantes, na componente de melhorar o ambiente empresarial, mas não sei se foi suficientemente focada na questão da produtividade, embora tenha algumas componentes que poderão em princípio ajudar se vier a ser. Mas não, confesso que não sou... Pouco se fala de inteligência artificial nesta reforma laboral. E eu também confesso que não sou um grande especialista, achei que a discussão ficou muito politizada e pouco técnica, e portanto também não olhei com toda a atenção, e portanto não sou a pessoa melhor, mas não tenho a sensação que a componente essencial não foi a questão da produtividade, como poderia ter sido. Mas desse ponto de vista é importante, porque sabemos do impacto que esta tecnologia terá sobre o mercado de trabalho, não é? Não, exatamente, e acho que desse ponto de vista perdemos uma oportunidade. E qual é que vai ser o real impacto em Portugal, na sua expectativa do impacto da inteligência artificial? Das tecnologias. No mercado de trabalho? Eu acho que não temos suficiente informação para dar uma resposta taxativa.
Eu acho que, em princípio, quer dizer, cerca de 70% a 80% do valor económico são serviços, não é? Outra parte são bens, mas grande parte é serviços. E nos serviços do que nós conhecemos, mas que vai desde serviços administrativos, serviços jurídicos, serviços económicos, etc., muitos desses serviços podem ser, em princípio, pelo menos, tornados mais eficientes com o uso de inteligência artificial. Há muita gente que passa o seu tempo a pegar informação, massagear informação, meter notícias, etc. E os modelos, neste momento, são capazes de fazer grande parte disso. Portanto, eu acho que é realista pensar que nós podemos ter 30%, 50%, enfim, no caso mais otimista, 60% a 70%, grande parte dos serviços serem feitos com o apoio de inteligência artificial, portanto, que causaria um aumento de eficiência de um fator 2, ou, em melhores hipóteses, 3. Agora, acho que isto vai demorar tempo, quer dizer, não é uma coisa que se faça simplesmente metendo um modelo a qualquer coisa, tendo pensar nos processos de raiz. Portanto, eu acho que isso é uma coisa que vai demorar anos, pode demorar 3, 5, 10 anos a fazer. Se for bem feito, eu acho que podemos ter ganhos de eficiência significativos, ou seja, poderíamos pensar, se pensarmos num ganho de eficiência de um fator de 2, que é uma brutalidade, a 10 anos, significaria que em alguns segmentos da economia, poderíamos ter um aumento de produtividade muito significativo, que obviamente depois se diluem no resto, não é? E uma correspondente queda do emprego? Não necessariamente, porque nós neste momento estamos com o envelhecimento da população, estamos muito limitados justamente pela falta de recursos humanos qualificados. Portanto, o que nós gostaríamos de fazer em Portugal era fazer o mesmo com menos pessoas, não é? O nosso problema, por enquanto, não é a falta de emprego. Portanto, se nós conseguíssemos tornar isto mais eficiente, poderíamos produzir maior valor com o mesmo de pessoas. E, portanto, eu não pensaria, pelo menos num prazo relativamente curto, de 5 a 10 anos, não pensaria que isto viesse a ter consequências no desemprego. Até por causa do envelhecimento da população e do facto de termos cada vez menos população ativa comparada com a população acha formada. Que as empresas devem promover a formação dos trabalhadores para fazer uma adaptação com a inteligência artificial, e devia ser o Estado a intervir para obrigar ou a estabelecer as regras para isso, ou não? Estabelecer as regras. Eu acho que o Estado até tem tentado dinamizar ações de formação em geral, talvez não tão conhecidas como isso tudo, e temos uma vantagem aqui, que esta tecnologia é, pelo menos nesta componente, fácil de usar. Quer dizer, há tecnologias que são... É muito mais difícil usar uma folha de cálculo Excel ou até escrever uma apresentação em Word ou PowerPoint do que falar com um chatbot e pedir não sei o quê. Portanto, temos a vantagem da tecnologia ser acessível mesmo a pessoas que não tenham uma grande familiaridade com ferramentas como programar. Programar é muito mais complicado do que falar com um chatbot. E, aliás, qualquer pessoa agora pode programar falando com um modelo destes. Portanto, temos a vantagem da acessibilidade. Agora, o que nós temos de pensar não é só como é que se ganha eficiência, sei lá, como é que, por exemplo, um de nós pessoalmente pede para escrever uma carta para o tribunal, por exemplo, e o sistema lá escreve. Outra coisa é ganharmos eficiência ao nível das empresas, ao nível dos serviços. E isto é preciso um pensamento mais estruturado e mais estratégico. Não basta que um empregado diga, eu vou aqui, vou usar o ChatGPT para responder aqui aos clientes. Mas isso não é a melhor maneira de funcionar. A melhor maneira de pensar é como é que todo o processo é preparado, como é que o sistema passa pelos modelos ou o que for, passa pela validação humana e isso consegue um ganho de produtividade. E, portanto, tem de ser esta visão estruturada da alteração dos processos, que essa é que vai ter impacto. Provavelmente, ao nosso nível individual, se queremos preparar uma viagem à França, à Inglaterra, também podemos. Os modelos são bons nisso, não é? Em vez de estarmos 2 dias, estamos só 1 hora, não é? Mas isso não se traduz assim tanto em produtividade real. E do que conhece as empresas portuguesas, a realidade... parece-lhe que há alguns setores em que realmente estamos mais avançados, ou o tecido empresarial português tem líderes, não sei, menos atualizados e, portanto, o impacto ainda não se está a sentir? Eu acho que isso varia especialmente com a dimensão das empresas, enquanto que as grandes Temos empresas... muitas pequenas empresas, as não é? empresas de grande dimensão têm essa capacidade na banca, nos seguros, na distribuição, e penso que, do que eu conheço, enfim, que é uma visão necessariamente limitada, essa estratégia está a ser bem desenvolvida. Eu tenho uma visão em particular sobre o maior banco nacional. Qual é a sua visão?
É uma visão de uma estratégia que está a ser Positiva. muito bem desenvolvida relativamente É. à Caixa Geral de Depósitos. Eu estou no Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos e acho que estamos a fazer o que tem de ser feito com uma visão clara. Não tenho dúvida que outros bancos e outras grandes empresas têm a fazer isso. Agora, quando vamos para empresas de média dimensão e de pequena dimensão é muito mais difícil, não é? Porque uma empresa de pequena dimensão não altera, primeiro não atrai com tanta facilidade a competência que é precisa para isto, não é? Um jovem engenheiro especialista em inteligência artificial, se calhar, prefere ir trabalhar ou para uma startup ou para uma grande empresa do que para uma pequena empresa da indústria. E depois, também é a fração dos recursos, não é? Uma empresa que tem 30 ou 40 pessoas não pode pôr 2 ou 3 pessoas a desenvolver novos Dessa medida processos. não vai cavar uma desigualdade? Uma vez que a tecnologia vai ser mais aprofundada nas grandes empresas? Sim, eu acho que, apesar de tudo, a tecnologia tem o potencial de vir a ser cada vez mais usada. Portanto, mesmo nas pequenas e médias empresas que tenham essa visão e essa preocupação com o aumento da produtividade, podem usar a tecnologia. Até que ponto todas elas têm os recursos para fazer isso é uma coisa que tenho mais dificuldade Pois, em avaliar. o que eu estou a perceber é, podem usar, mas é difícil que isso se traduza no aumento de produtividade. Aí é isso, não é? A questão é essa, se as empresas sabem fazê-lo assim ou de uma forma um bocadinho Pois, temos de pensar, não é? voluntarista. Cada empresa é um caso, não é? Uma empresa... Os agentes de IA, por exemplo, é uma coisa que já existe em várias empresas portuguesas, já funcionam assim. Os agentes são uma história interessante. Os agentes têm uma história muito antiga, portanto, existem milhares de pessoas que têm trabalhado em agentes de inteligência artificial, chamada inteligência artificial agéntica, tem dezenas e dezenas de anos. Aliás, nós no técnico tínhamos um excelente grupo que trabalhava nessa área. O que acontece é que os agentes não eram muito interessantes, não eram muito inteligentes. Portanto, eram agentes, havia ideia de coisa, mas eles não eram muito inteligentes porque faziam coisas simples. Só que de repente os agentes agora tornaram-se muito inteligentes, porque ao usarem um modelo de linguagem, eles de repente conseguem perceber coisas que lhe dizemos, não é? Podemos dizer, planeia-me uma viagem à volta do mundo e marca, faz as reservas. E portanto, de repente os agentes, que até há 1 ou 2 anos ninguém ligava nada àquilo, de repente tornaram-se excepcionais. E neste momento, por exemplo, uma maneira de desenvolver sistemas de software, olha, você é um engenheiro de software, você é um engenheiro de qualidade, você é o arquiteto do sistema, você faz testes de interface e não sei o quê. E agora estes agentes falam entre eles e o agente de qualidade diz que isto não passou os testes e o agente de interface diz ao engenheiro de software que isso não está bom porque a interface não é grande coisa. E, portanto, neste momento temos sistemas, o que é um agente? Não é mais do que um modelo de linguagem que percebe do seu métier, não é? O agente de qualidade percebe da engenharia de qualidade e eles falam uns com os outros e podemos, tipo, ao fim do dia deixamos a trabalhar e depois voltamos lá no dia seguinte e vemos o que é que eles fizeram durante a noite e não sei o quê. E quem diz isto ao nível da engenharia de software pode fazer com outros temas. E, portanto, eu acho, de facto, os agentes de inteligência de software, a inteligência artificial agéntica, tem muitas aplicações em muitas empresas. Agora, depende realmente do que é que a empresa faz. A empresa manipula informação, a empresa faz sapatos, são coisas um bocadinho diferentes. Não é? Vamos falar um bocadinho ainda da educação e do ensino. Mais de metade, não sei, dos jovens que se formam no técnico, nesta área, presumo que já vão para o estrangeiro, não é? Deste ponto de vista. Devemos andar por volta desses valores. Sim. Quem é que vai fortalecer o tecido português em inteligência artificial, então? Bom, essa é uma das nossas preocupações. Portanto, de facto, os nossos jovens neste momento têm carreiras muito atrativas no estrangeiro. Felizmente, enfim, metade ainda são muitos, não é? Por outro lado, temos alguma capacidade, não muito grande, de atrair alguns outros jovens de outros países e se calhar devíamos apostar em alguns mercados que não são tradicionalmente os nossos, porque os jovens do Norte da Europa também têm oportunidades no Norte da Europa, não é? Agora, nós, por exemplo, tivemos agora um projeto de grande dimensão aprovado, o CEL, que foi financiado em 27 milhões de euros e tem justamente como um dos objetivos atrair recursos humanos de qualidade para Portugal, com salários competitivos, com bolsas competitivas, etc. E, portanto, nós temos de combater essa De que forma? Desigualdade. Já disse como é que é. Nós temos de ser mais produtivos para conseguirmos pegar melhores salários para a diferença do salário não ser tão grande entre nós e a Alemanha ou a Suécia. Essa é essencialmente a questão. Agora, se não formos... O ser mais produtivos é que não é tão fácil. É mais difícil de fazer do que dizer. Temos de criar coisas com maior valor acrescentado. Temos de gastar menos tempo a fazer cada coisa. Temos de gastar menos tempo com burocracia. Eu, por exemplo, eu acho que o Estado tem feito um péssimo trabalho a reduzir a burocracia. Então, quer dizer, ao nosso nível da investigação e da ciência,
cada vez temos mais burocracia, cada vez temos de fazer mais relatórios, o foco na transparência, que é muito importante, mas é um enorme peso em termos de relatórios, de cada despesa tem de ser justificada, cada despesa tem de ser publicitada, cada despesa... E, portanto, há aqui um equilíbrio difícil de obter, então é necessária transparência, mas também não temos a burocracia tão pesada e tão grande que tem um grande impacto na produtividade. Os professores universitários deviam estar a orientar alunos, a ensinar, a escrever artigos, a desenvolver empresas e não deviam estar a preencher formulários para a FCT e para a ANI e para outros órgãos que pedem e neste momento passamos um enorme tempo. E isto é verdade na universidade que eu conheço, mas é seguramente também verdade nas empresas, quer dizer, as necessidades de reporte, de relatório, que também conheço a banca, o nível, o peso burocrático associado aos relatórios que têm de ser enviados para os supervisores é uma coisa brutal. Agora, pronto, é a maneira como funcionamos, é verdade, mas isto tem impacto na produtividade, impacto negativo. Já disse ser importante dar mais disciplinas de humanidades a quem está nas áreas STEM, tecnologias Sim. e engenharias. Porquê é que isso não avança, por exemplo, no técnico? Não, os nossos alunos têm a oportunidade de fazer muitas disciplinas fora das áreas. Uma aluna minha agora fez uma disciplina de Ciências Cognitivas na Faculdade de Medicina, muitos alunos nossos agora fazem cadeiras em Direito, portanto isso está... Agora, apesar de tudo, o técnico é uma grande escola e, portanto, as pessoas quando pensam fazer fora da sua área, fazem ali no departamento ao lado, talvez em gestão ou talvez em bioengenharia, e os alunos que fazem noutras escolas de Universidade de Lisboa ainda é um número limitado. Mas eu acho que é cada vez mais importante a multidisciplinaridade. Acho que é cada vez mais importante as pessoas saberem filosofia, as pessoas saberem história, as pessoas saberem literatura. Não fazia sentido uma dupla licenciatura, por exemplo, destas áreas com filosofia? Eu acho que vai haver no futuro? Talvez. Nós, por acaso, agora estamos a pensar em criar licenciaturas com uma mestrado em particular com essas características. Já temos, por exemplo, temos uma engenharia biomédica com medicina. Eu acho que justificaria, mas acima de tudo justificaria dar a flexibilidade. O problema é que a flexibilidade até existe, mas depois os alunos nem sempre a aproveitam. Portanto, talvez também tenham de ser mais motivados a pensarem fora da caixa, a tirar não só cadeiras de engenharia informática, se for de engenharia informática, mas tirarem filosofia, tirarem direito. Nem sempre a universidade também está preparada para isto. Quer dizer, se vier um aluno da Faculdade de Direito tentar fazer uma cadeira de matemática no técnico, aquilo não vai funcionar. Da mesma maneira, um aluno do técnico, se calhar vai fazer uma cadeira da Faculdade de Direito, se calhar também não funciona. A universidade também não está muito preparada para esta interdisciplinaridade. Em breve será conhecido o resultado das reflexões do Grupo de Trabalho sobre Digital e Inteligência Artificial nas escolas. O Conselho Nacional de Educação defende a integração da IA nos currículos desde o primeiro ciclo, mas pede diretrizes pedagógicas claras sobre os contextos em que a IA deve ser utilizada. O que é que lhe parece que podem ser esse caminho no futuro? Eu não consigo acompanhar todos os esforços, de certeza bem justificados, das várias entidades nesta área. Eu estou muito preocupado com o impacto negativo que a inteligência artificial venha a ter na educação dos jovens. Dos mais pequenos? Dos mais pequenos aos universitários. Portanto, neste momento, a utilização da inteligência artificial para elaborar textos, para escrever teses, para escrever até artigos, etc., é enorme. E, portanto, a pergunta que eu faço é, um aluno que sabe elaborar um texto com a utilização de um modelo ficou a saber a mesma coisa que o mesmo aluno que escreveu o texto de raiz sem usar um modelo? E quem diz um texto diz escrever um programa ou escrever um relatório. E eu, neste momento, estou muito preocupado que os alunos possam vir a perder competências cognitivas pelo uso excessivo de modelos. Porque a verdade é que os modelos fazem tudo muito bem, não é? Eles já fazem matemática muito bem, já fazem programação muito bem, fazem relatórios e textos maravilhosos. As teses de mestrado, neste momento, vêm todas impecavelmente escritas. Aquilo sem um erro? Era um desastre, sem um erro, era um desastre ler uma tese de mestrado e agora é uma maravilha ler. A única coisa é que eu, às vezes, já recebi vários casos, eu não sei se foi o aluno que escreveu aquilo. Eu não sei se o aluno deu lá umas coisas e o modelo Como é que se consegue avaliar um aluno? Não consegue, essa é uma grande dificuldade. Portanto, eu acho que nós temos de criar não só uma cultura de aprendizagem, mas também mecanismos que garantam que os alunos, de facto, aprendem o que têm de aprender. Agora, isto é mais fácil dizer do que fazer, porque eu também não sei bem o que é que eles têm de aprender. Será que têm de aprender a programar? Eu, por mim, acho que era bom com o aluno de engenharia informática que sabe aprender a programar. Ou será que basta saber usar bem Mas um aluno de 15 anos, não é? O que é que...
que estou deve preocupado fazer? com os universitários, mas para os outros é a mesma coisa, não é? Será que um aluno precisa de aprender matemática ou simplesmente pode, desde que saiba interagir bem com o modelo faz muito melhor matemática que o aluno. E, portanto, eu pessoalmente, mas isto agora sou da velha guarda, eu acho que há um conjunto de coisas que tem-se continuar a aprender, não é? Tem-se a aprender as bases da matemática, tem-se continuar a ter o esforço de pensar, de perceber matemática, física, química, todas essas coisas. Escrever à mão? Escrever à mão, à mão essa já está perdida, não é? Mas, enfim, mas mesmo escrever palavra a palavra, eu pessoalmente acho que as escolas e as universidades vão ter de encontrar um equilíbrio entre o que permitem em termos de utilização da IA e o que exigem que o aluno saiba mesmo e adquira em termos de competências. E acho que isso é cada vez mais difícil e acho que é um grande desafio para todos nós, não é só para... Portanto, seria um dos conselhos que daria ao Ministro da Educação, seria de olhar para a forma também como é possível saber se determinada matéria é de facto alicerçada em conhecimento e não na utilização do modelo. Bom, o Sr. Ministro não precisa dos meus conselhos, seguramente, e tem relatórios, aliás, a Fundação Belmiro de Azevedo, através da EduLog, tem estudado várias vertentes da componente educacional e, portanto, temos muitos relatórios, temos muitos estudos, mas repare que estamos todos a trabalhar numa situação de grande incerteza. Nós não sabemos bem como é que isto vai evoluir. Um jovem que, desde o princípio que usa telemóvel e usa modelos de linguagem, quando acabar a universidade, tem as mesmas competências que um jovem que se graduou há 5 anos atrás? Não sei, francamente, não sei. Eu estou preocupado com a minha área, que é a programação informática, mas eu acho que isto se aplica a quase todas as áreas, na área do direito. Quer dizer, um estudante de direito que de antes sabia ler uma legislação e elaborar um parecer, será que agora que tem acesso a modelos, porque o modelo em direito era as pessoas vão para casa, fazem um relatório e é analisado, não é? Mas agora as pessoas podem usar o modelo para fazer aquilo muito melhor do que qualquer aluno do primeiro ano, talvez não tão bem como um professor de direito. E, portanto, aprendeu a mesma coisa ou não? Essa é que é a pergunta. E eu, francamente, não sei qual é a resposta. Eu, pessoalmente, e agora esta é mais polémica, eu acho que se calhar temos de ter alguns exames de lápis e papel escritos com caneta, mas não é uma posição muito consensual. Há escolas com miúdos mais novos que os professores, perante este mundo novo, estão a pedir aos miúdos que façam como nós fazíamos quando éramos pequenos, que era fazer trabalhos em cartolinas, para obrigá-los a escrever. Vão ao ChatGPT, mas obrigam-nos a escrever assim, o que parece uma coisa um bocado arcaica, mas percebi para se defender bocado dos trabalhos. Mas eu estou um bocadinho alinhado com isso. Acho que temos de pedir às pessoas, aos alunos, mas às pessoas em geral, mas aos alunos, que façam coisas que o modelo não faça. E por enquanto os modelos ainda não fazem, não é? Escrevem texto muito bem, escrevem relatórios e apresentações, mas ainda não fazem assim. Se é cartolina, se é exames escritos à mão, se é orais, provas orais é uma outra solução. Se nós quisermos mesmo saber se um aluno sabe ou não sabe, se calhar a única maneira é fazer uma prova oral. Para si as provas digitais, como elas estão a ser feitas, não têm assim um benefício tão extraordinário do ponto de vista... E além disso, são muito sujeitas a fraude nos dias que correm. É praticamente impossível evitar a fraude nestas áreas, porque neste momento, os alunos entre os relógios, os telemóveis e óculos e não sei o quê, é muito difícil controlar a fraude nessas provas. Portanto, acha que o caminho para evoluir temos que, em algumas coisas, pôr as crianças aos alunos... Eu acho que em algumas coisas temos de andar um bocadinho para trás. E digo-lhe porquê. Nós, no técnico em particular, temos evoluído muito nas últimas décadas no sentido do Project-Based Learning, da aprendizagem baseada em projeto. Dávamos um desafio ao aluno, os alunos faziam um projeto, codificavam, faziam, traziam, etc. E funcionava bem, os alunos saíam. Nunca ninguém se queixou da qualidade dos nossos alunos. Só que eu acho que a aprendizagem baseada em projeto está a ser colocada fortemente em causa pela nova tecnologia, porque o aluno pode pedir, antes pediam, na pior hipótese, pediam ao irmão mais velho, não é? Mas essa, pronto, era a vida, não é? Não havia maneira. Mas agora todos têm um irmão mais velho, todos têm um profissional daquela área. Portanto, eu acho que a aprendizagem unicamente baseada em projeto está posta em causa. Tem de ser equilibrada com outras vertentes de aprendizagem e de avaliação. Esta é a minha opinião. Devo dizer que esta opinião não é consensual. Há colegas meus que não, isso seria andar para trás, etc. Portanto, a opinião não é consensual, mas eu também já estou velho, também já posso ter opiniões não consensuais. Muito obrigado por ter vindo, professor Arlindo Oliveira, aqui é a Hora da Verdade. É uma entrevista que pode rever nas plataformas digitais da Renascença e do Jornal Público. Na próxima semana regressamos para outra entrevista. Muito obrigado.